está governando sobre tudo e sobre tudo. Porque a doutrina de Deus é o que muda todas as coisas. Graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula da nossa jornada bíblica, um estudo especial sobre a reforma de Yeshua. Essa é a segunda aula desse estudo, ok? Que, na verdade, quem tem nos acompanhado aos sábados de manhã, das 7 às 9, numa aula via sala, né, sala de ensino, que é no Google Meet. Se você não assistiu essas aulas no Google Meet, você está assistindo aqui na plataforma e não tem nos acompanhado sábado de manhã, entre em contato comigo, coloque aqui nos comentários. De alguma forma, entre em contato e fala, Pastor Carlos Henrique, eu gostaria de assistir essas aulas diretamente, ao vivo, poder tirar minhas dúvidas, poder discutir, porque a gente abre essa sala de bate-papo para discussões bíblicas também, amém? Então você é meu convidado especial. Estamos tratando de um assunto espetacular, delicioso, mas também revelador demais. Eu fiz uma imersão no mês de novembro, ano 2021, caso você esteja assistindo essa aula, porque ela vai durar para sempre, você esteja assistindo em alguma outra data, onde nós estudamos na primeira semana de novembro, como dia 31 de outubro é o dia que comemora-se a Reforma Protestante, é uma data que se convencionou para comemorar a Reforma Protestante de Martim Lutero, João Calvino e tantos outros reformadores. Nós fizemos uma semana intensiva sobre a Reforma, vimos os pontos positivos, vimos as perseguições aos reformadores, vimos a transformação religiosa, espiritual, política e social que a Reforma Protestante trouxe, não só na Europa, mas se espalhou pelo mundo. Mas também vimos uma questão que eu, particularmente, declaro ser muito séria, que foi um erro crasso de todos os reformadores, que, na minha opinião, eles se esqueceram de olhar para o princípio, olhar para o início de tudo, olhar para Yeshua, da onde Yeshua veio, aonde Yeshua começou, que foi em Israel. Yeshua é judeu, Jesus Cristo é judeu. Ele tem uma pátria, ele tem uma nacionalidade. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Mas teve um caminho a ser percorrido, em cima de uma promessa a um povo. E isso não pode ser ignorado. E a gente vê, você pode assistir na primeira aula, eu falei um pouquinho disso também, tá aqui antes dessa. Se você não assistiu a primeira aula, assista, pare essa agora, assista a primeira aula, parte 1 da Reforma de Yeshua, e depois vem para cá, porque você vai ver que tem alguns pontos lá que nós vamos, que nós não vamos tratar aqui, já tratamos lá, não vamos tratar aqui nessa aula. Mas esse erro, na minha opinião, permitiu que teologicamente a igreja ficasse difusa. João Calvino seguiu uma linha, Zwinglio seguiu outra linha, os Anabatistas seguiu outra linha, aí veio a igreja anglicana com outra linha, e aí depois um pouco mais para frente a igreja batista, e assim por diante. Essas igrejas, cada um tem o seu mérito, a sua função, o seu objetivo, mas elas se espalharam com doutrinas diferentes, com teologias diferentes, com interpretações diferentes. E isso trouxe um malefício que a gente vê hoje, na minha opinião ainda, um evangelho em alguns aspectos, não em todos, porque esse evangelho me alcançou, mas em alguns aspectos esse evangelho enfraquecido e sendo motivo de discussão e de discórdia. Eu acredito particularmente, apesar que Deus é soberano, Ele permite as coisas que Ele permite, e o que Ele não permite, Ele não permite, ok? Ele permitiu que fosse dessa forma, mas eu acredito que, uma vez que fosse olhado para Yeshua, olhado para Israel, e visto que Deus, através de Jesus, falou para Israel naquele momento, onde Jesus estava como verbo encarnado, se fosse olhado ali, a reforma aconteceria sim,
porque era a propósito de Deus resgatar o evangelho saindo da cobertura de Roma, mas ele precisava voltar para Jerusalém. E foi isso que a reforma não aconteceu. Saiu de Roma e foi para frente, avançou, sim, N objetivos alcançados. Porém, aquele retorno ao princípio não aconteceu, na minha opinião. E aí, eu revelei aos alunos da jornada bíblica que existiu uma única reforma bíblica, realmente, que serviu tanto para livrar o povo judeu de uma religiosidade que os dominava naquela época e que já havia criado diferentes religiões, ok? Farisaísmo, os saduceus, os essênios e outras, até algumas bem radicais, algumas frentes bem radicais, ok? Essa mesma reforma deveria servir para livrar do catolicismo romano. Mas como não foi olhado para lá, isso não aconteceu. Porém, Deus, Ele está não me revelando isso, mas nos revelando como igreja, nesse tempo, nessa geração, porque tem coisas que acontecem num tempo de Deus que a gente desconhece, que a gente não entende, mas o que nós precisamos é estar abertos a esse fluir e a esse mover. Amém? Então, o que a gente vê? A gente vê Jesus gerando uma reforma, vamos chamar de uma reforma, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, também descrito em Marcos e Lucas, mas não de uma forma compilada, de uma forma sequencial, mas a gente vê que existe uma sequência, onde Jesus lança 6 bases espirituais, 6 pontos de influência na mente e no coração daquele povo, para que ampliasse o entendimento da vontade de Deus e resgatasse a essência bíblica, quebrando tradições, quebrando religiosidades, quebrando doutrinas de homens, para resgatar, reformar e abençoar o povo com a doutrina divina. Amém? Que pontos são esses? Na aula anterior nós falamos de 3 pontos. O primeiro, o ponto, a base, né? Que bases são essas? A base da essência. Mateus 5, de 1 a 16. Lembrando que essas primeiras aulas, elas são introdutórias. Depois que nós formarmos uma base bem sólida, entendermos bem, nós vamos aí sim fazer o quê? Nós vamos estudar e ampliar cada uma dessas bases. E eu conto com você, aluno. Conto com as suas inserções, com os seus comentários. Pode usar aqui o espaço aqui embaixo para comentar, para perguntar. Pode mandar no nosso grupo VIP do WhatsApp, para o nosso grupo de estudo do Telegram, suas impressões, suas inserções, suas dúvidas, seus acréscimos. Porque eu digo, há tanta coisa para ser estudada nessas bases, queridos. Mas uma vez que isso é estruturado, vai ampliar o entendimento da igreja nesse tempo. E num tempo tão desafiador como nós estamos vivendo, que é a era da internet, a era digital, a era do conhecimento divulgado. Você entra na internet, você tem acesso a tudo quanto é tipo de conhecimento, não é verdade? Tudo quanto é tipo de conhecimento, seja bom ou ruim, você tem acesso. E o evangelho, ele também precisa ser divulgado por essas redes, por esses acessos, mas não pode ser divulgado de qualquer jeito. Não podemos sair acreditando em tudo que ouvimos. Precisamos de base bíblica. E Jesus nos dá a base que nós precisamos. Então, primeiro ponto de base, o ponto da essência, que está em Mateus capítulo 5, de 1 a 16. De 1 a 16. Tendo como versículo-chave o versículo 13, Mateus 5, 13, que diz: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que se há de temperar? Ou seja, essa é a base da essência. O sal tem uma essência, que é o sabor. Se ele perdeu o sabor, perdeu o sentido. Então, essa é a primeira base da reforma de Jesus, essência. Perdeu essência, perdeu sentido. Segunda base, tudo aula anterior, estou só recapitulando. Nível, a base do nível espiritual. Mateus 5, 17 a 48, onde diz assim:
Assim sendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus, você vai ver que nessa base de nível, ele amplia o nível espiritual. E ele chega a dizer, seja perfeito. É possível ser perfeito? Segundo a Bíblia, é. Aonde, pastor? Assiste a aula anterior. Está lá escrito para você. Amém? Terceiro nível, terceira base, a base da intimidade. Mateus 6, versículos de 1 a 18, aonde o versículo-chave é o Mateus 6,17, a parte B dele, dizendo, e sim, ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, essa base fala da intimidade, do secreto. O tameion, o termo grego, que quer dizer lugar secreto, mas também quer dizer lugar da dispensa, lugar da provisão, a dispensa onde você vai buscar provisão. Tudo isso falado na aula anterior, mas eu estou só recapitulando para você. E agora eu quero, nessa aula aqui, conversar um pouquinho a respeito, pouco assim, só dar também o parâmetro das outras 3 bases. A reforma de Yeshua, ela é baseada em 6 bases. Primeira, base da essência. Segunda, base do nível. Terceira, base da intimidade. Quarta, base da eternidade, ou reino de Deus. Você pode anotar aí. Lembre-se, aulas da jornada bíblica, Bíblia na mão, caneta, caderno, folha, mapa mental, do jeito que você desenvolve o teu estudo desenhando, como a pastora Rosângela, minha esposa, ela faz mapas mentais, ela desenha na Bíblia dela, porque é uma forma que ela desenvolveu, ela faz lettering, ela faz Bible journaling, se alguém quiser aprende com ela, é muito legal, ok? Mas, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas, o que é que a gente vê nessa base da eternidade? Você pode anotar aí. A base da eternidade está em Mateus 6, dos versículos 19 a 34, ok? Cujo versículo base, o ápice ali, o versículo chave, é Mateus 6, 33, um versículo conhecidíssimo, repetido de cor pela maioria dos cristãos, que é: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vemos aqui nesse único versículo, lógico, a base da eternidade vai ter aí por volta de quase 15 versículos, falando sobre eternidade, sobre reino. Mas quando chega nesse versículo, a gente vê, primeiro, um verbo imperativo, buscai. A busca, todo verbo indica uma ação, perfeito? Isso aí é língua portuguesa, não é Bíblia, tá? Língua portuguesa. Todo verbo indica uma ação. Andar, correr, viver, pensar, mesmo que essa ação não te tire do seu lugar. Descansar, mas é uma ação de descansar. Quando fala em ação, não quer dizer correria, loucura, não é nada disso. Ação quer dizer que tem uma atitude. O descansar é uma atitude, ainda que você fique parado, o relaxar, o dormir. Todo verbo indica uma ação. Então a gente vê esse versículo-chave já de cara, indicando o quê? Uma ação. Ação. Imperativa. Uma ordem da parte de Deus para mim e para você. Buscai, busque. A busca, queridos, é um verbo que incita você sair do teu lugar. Se, por exemplo, eu estou aqui em casa com a minha esposa, vamos dar um exemplo como esse. Estou aqui em casa com a minha esposa e ela está cozinhando. Ela está fazendo um almoço de sábado gostoso, a família aqui reunida, meus filhos, o dia do descanso. E aí ela vira e fala assim: meu Deus, acabou esse tempero. Aí ela vira para mim com todo carinho: meu amor, moreco, né? Para você eu vou dar intimidade. Você que está aqui nessa aula vai conhecer minha intimidade. Ela diz assim: moreco, você pode buscar esse tempero que acabou? Ela está pedindo, não é uma ordem, lógico. Mas quando ela diz buscar, automaticamente eu entendo que eu terei que ir a algum lugar para trazer alguma coisa junto.
Tá entendendo? Eu vou ter que ir num lugar para trazer alguma coisa junto. Então, quando Deus diz aqui, buscai, antes de você analisar o que Ele está dizendo, o que Ele manda você buscar, o que essa palavra está querendo dizer, você já entende que você vai ter que se mover, você vai ter que ir até algum lugar e trazer isso de alguma forma. Ok? Então eu saio de casa, de moto, de carro, a pé, de bicicleta, vou até o supermercado, pego o tempero que ela precisa e trago esse tempero comigo porque ele tem um objetivo. Ninguém busca alguma coisa, presta atenção nisso. Essas aulas elas são muito profundas, nós estamos só no nível superficial ainda dessa reforma, mas ela já está falando conosco. Ela vai falar muito ao teu coração. E quero lembrar que essas aulas são exclusivas da turma VIP de sábado, que assiste essas aulas ao vivo, e de quem assina essa plataforma. Você assiste lá ao vivo, depois eu subo para cá. No caso, eu estou regravando essa aula porque nós tivemos um problema técnico durante a transmissão da aula. Então eu estou regravando ela aqui para você. Mas essa aula é exclusiva para você, ok? E você pode postar as frases que te impactam, você pode divulgar, não é exclusiva para você receber, mas isso não quer dizer que a gente não tenha que compartilhar, ok? Então o que a gente vê aqui? Um verbo dizendo vá, pegue algo que está em algum lugar e traga, porque ele tem um objetivo. É isso. Isso é, vamos dizer assim, seria o resumo só do primeiro verbo desse versículo-chave da base da eternidade. Então, entende-se que a eternidade é algo que buscaremos, que devemos buscar. Mas não só buscar no sentido de aonde está a eternidade, como é que eu alcanço a eternidade, mas nós vamos buscá-la e trazê-la, porque ela tem um objetivo desde agora. Eu lembro que meu pastor, o apóstolo Fábio Abud, ele sempre disse, e eu sempre ouvi desde o começo da minha caminhada cristã, ele diz assim, o reino de Deus, né, a eternidade não começa após a morte, ela começa aqui, quando Jesus entra no coração de alguém. É por isso que a vinda de Jesus, quando João Batista diz, está próximo o reino de Deus, ele está avisando que o Messias está chegando. E quando o Messias chega, que é Jesus, Yeshua HaMashiach, ele diz, é chegado o reino, porque ele é o condutor, é o que nos conduz de volta ao reino. Então quando ele diz aqui, buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus, isso quer dizer que é algo que devemos trazer, e a sua justiça, que é algo que tem serventia para esse tempo, a justiça, que é a prática da palavra de Deus. O que acontece quando tem essa busca? Quando essa busca é direcionada nisso, não precisamos nos preocupar com mais nada. Uau! Como assim, pastor? Eu não preciso me preocupar com mais nada. Presta atenção. O que nos rouba de buscarmos o reino, de buscarmos a justiça do reino, as preocupações desse dia a dia. Você sabe que algumas sementes da palavra de Deus muitas vezes não frutifica, parábola do semeador, em alguns corações, porque aqueles corações estão preocupados com as questões deste mundo. Dinheiro, fama, comida, bebida. E se você ler depois, lógico, o capítulo 6 de Mateus 24 em diante, nós não vamos ler aqui agora, nós vamos estudar isso profundamente nas próximas aulas. Você vai ver que Deus está falando que a ansiedade, que é um mal desse século, que a ansiedade, que é essa preocupação exagerada com algo, gera essa ansiedade, esse afã, esse desespero, isso nos rouba de crermos e confiarmos em Deus. Então acaba nos tirando do foco de saber que tem um reino que nos supre de tudo e uma justiça que nos completa em tudo. Amém? Então essa é a quarta base da reforma de Yeshua, chamada como a base da eternidade,
ou a base do reino de Deus. Você sabe que eu compartilhei com os alunos, você vai ouvir na primeira aula, ou já ouviu na primeira aula, que talvez esses nomes ainda sejam apurados, aperfeiçoados, tá certo? Por quê? Porque a reforma de Yeshua não é um estudo que está pronto. É, na verdade, um estudo que está nascendo. E você é privilegiado por saber que esse estudo, que você faz parte desse estudo. Você pode fazer parte dessa história, como um reformador desses tempos atuais. Você sabe que a reforma protestante está lá também nas aulas da reforma. A reforma protestante ela foi iniciada com Martim Lutero, mas ela continua sendo aperfeiçoada. Continuamos sendo reformados, transformados. Apesar de sabemos que Jesus não reforma, ele derruba e constrói. Ele arranca a velha natureza e dá a nova natureza. Mas como questão de entendimento, a gente pode chamar, sim, de reforma. Ok? Vamos para frente? Então tá bom. Quinta base da reforma de Yeshua, a base dos relacionamentos. Queridos, isso é poderoso demais, profundo demais. Você vai encontrar essa parte, essa base da reforma de Jesus, dos relacionamentos, de Mateus capítulo 7, dos versículos 1 a 12. Aonde o versículo-chave é exatamente o 12, que diz assim, portanto, abre aí, Mateus 7, 12, vamos ler juntos. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Veja que Jesus aqui em Mateus 7, isso vai ser depois conectado biblicamente, quando Jesus diz que o maior mandamento é o amor, porque disso depende a lei e os profetas, você pode trazer para cá. Fazer, aquilo que você quer receber, fazer primeiro, isso só pode ser realizado se for na base do amor, se for por amor. Mas aqui está dizendo, portanto, então a gente vê aqui na língua, também na forma da escrita, que é uma conclusão. Então a base dos relacionamentos já começa com uma conclusão, o versículo-chave, dizendo assim, portanto, ou seja, concluindo, ou seja, entendendo no final, ok? Você gosta, né? Eu também gosto quando a Bíblia nos dá essas dicas, essas pistas do que Deus está querendo dizer. Usou um verbo imperativo, que se refere a uma ação aqui, acabamos de falar na base da eternidade. Agora está usando uma conclusão. Portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei o vós também a elas. É uma base, queridos, para relacionamento. Por quê? Porque a tendência do ser humano, do ser humano adâmico, caído, desprovido da natureza divina, mas preso à natureza humana, é querer para si, mas não querer fazer para os outros. É exigir para si, mas não permitir ser exigido pelos outros. Então a gente vê muitas vezes em relacionamentos fadados à derrota, e eu espero que esse não seja o teu caso, e se for, hoje Deus está corrigindo esse caminho. A gente vê muitos relacionamentos, como por exemplo, casamentos em que o marido exige mudança da esposa, a esposa exige a mudança do marido, e nesse grau de exigências, o amor vai se esfriando, o carinho vai sumindo, a atenção vai se perdendo, porque todo mundo fica sobrecarregado. Todo relacionamento baseado em exigência sobrecarrega. Se o pastor exige das ovelhas, sobrecarrega as ovelhas. Se as ovelhas exigem do pastor, sobrecarrega o pastor. Se o marido exige da esposa, a esposa do marido, os pais do filho, os filhos dos pais, há sobrecarga. E Jesus, quando ele fala de relacionamento, nós podemos conectar aqui agora
Ele está dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo, a minha exigência é leve e suave. Tudo o que eu te peço, meu filho, é dar-me o teu coração, para que eu possa cuidar dele. Meu Deus, que profundo é isso! Que maravilhoso é isso, queridos! E aí, preste atenção, se você conectar com 1 João 5, lá está dizendo, os mandamentos de Deus não são penosos, em outras palavras, eles não exigem demais. Ele não coloca duras cargas. Quem coloca duras cargas são os homens, são os religiosos, é a religião, é a doutrina humana. E é por isso que Jesus falou, precisamos reformar isso. E é por isso que a reforma protestante também veio reformar isso. Mas como não voltou lá no princípio, ficou faltando algumas coisas. Martinho Lutero se levantou e disse assim: como podemos cobrar indulgências, ou seja, pagamento, para que pessoas sejam salvas, se Deus nos deu isso de graça? De graça no sentido, pela graça, porque Ele pagou o preço. Se Ele pagou o preço, por que a gente tem que pagar de novo? Seria mais claro dessa forma. Vocês estão entendendo? Então a gente percebe nessa hora que a base dos relacionamentos deve ser liberdade com responsabilidade. Instrução à responsabilidade e não exigências para cumprimento de deveres, porque isso pesa. E relacionamentos estão sendo destruídos por causa desse peso. Jesus chega a dizer aqui, em Mateus 7,12, disso, esta é a lei e os profetas. Tudo está baseado em você fazer primeiro para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Ou seja, em outras palavras, tudo está baseado na lei da semeadura. Pastor, o que é a lei da semeadura? Você vai subir aqui algumas aulas, você vai voltar algumas aulas e vai assistir as aulas do princípio de tudo. Quase que 20 horas falando de Gênesis 1. Lá está falando da base da lei da semeadura. Aonde nasceu a lei da semeadura, o porquê nasceu a lei da semeadura e o que rege no plano espiritual e no plano físico a lei da semeadura. Assista as aulas, você vai amar. Você vai entender como Gênesis capítulo 1 explica toda a humanidade, explica o que vivemos hoje, explica a ciência, explica o Big Bang. Ou esclarece o que a ciência está correndo atrás, tentando explicar. Tudo em Gênesis capítulo 1. Amém? A Bíblia é linda. As escrituras são maravilhosas e glória a Deus por você estar desejoso em mergulhar nisso. Amém? Mas vamos para frente? Tem mais. Essa é a base, quinta, do relacionamento. E a última base, a sexta base, é a base dos cuidados. A base dos cuidados. Mateus 7, de 13 a 27. Cuidados, não no sentido de cuidar de alguém, mas de tomar cuidado, de prestar atenção, de estar atento, de estar vigilante. O que a palavra de Deus diz? Esteja sóbrio e vigilante, porque o diabo, teu adversário, anda ao derredor, bramindo, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então, existe uma base na reforma de Yeshua que é: tome cuidado. É a base dos cuidados, que tem como ápice, né, como versículo-chave, Mateus 7,14. Abre aí a sua Bíblia, Mateus 7,14. Vai lá, vai para o versículo 14. Olha o que diz. Porque estreita é a porta e difícil... Ai, meu Deus. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. Vou repetir. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Apenas uns poucos encontram esse caminho. E se você depois
quiser ler tudo, e você vai ler o contexto todo, lá está dizendo: larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Então aqui Jesus vai revelar cuidados, atenções, vigilância em relação à nossa vida cristã. E se não tivermos esses cuidados, existe um adversário. O adversário é aquele que se opõe. Queridos, você tem um inimigo espiritual que se opõe ao teu crescimento, que se opõe a você assistir essas aulas, que se opõe a você acordar sábado cedo para assistir aula. Ele se opõe. Ele se levanta. Ele não quer teu êxito. Ele se opõe a teu amadurecimento espiritual. É um adversário. E ele anda ao derredor, quer dizer que ele está ali em constante movimento, constante espreita. Se você já deve ter assistido National Geographic, Animal Planet e outros canais que mostram essas imagens de caça, de animais e tudo aquilo, e o que é que você vê nessa hora? Você vê os predadores à espreita. Tá lá assim, né? Tem um monte de... Imagina aqui, ó, tem um monte de folhas de mato e ele tá aqui, ó, olhando a espreita, ó, esperando o momento do descuido, o momento que aquele animal sai do meio da manada, aquele animal se distrai e se afasta do lugar da proteção e assim por diante, ok? Então a gente vai ver essa base, a base dos cuidados. Essas são as 6 bases da reforma de Yeshua. Essas bases, elas instruem toda a vida cristã que envolve o nosso chamado. Certo? Agora, presta atenção numa coisa. Qual é o resultado da reforma de Jesus? Por que é que Jesus se levantou? Você vai ver que nós vamos falar sobre isso também. E alta voz declarou: bem-aventurados. E começa toda a sua reforma. Porque a reforma de Jesus, o resultado dela, é um resgate da autoridade divina na terra. Mateus 7, 28 e 29, os últimos versículos desses 3 capítulos, diz: quando Jesus terminou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas. E eu acrescento, não acrescento na Bíblia, tá? Só floreio aqui, estupefatas, embasbacadas, em êxtase, porque ele pregava, porque ele ensinava, porque ele transmitia como quem tem autoridade, como quem tem autoridade, e não como os escribas, os doutores da lei, os advogados da lei da época. É isso que diz, é isso que encerra a reforma de Yeshua. Multidões maravilhadas. E essa reforma vai mexer tanto com a nossa vida, que no abrir da nossa boca, as pessoas vão ficar maravilhadas com tanta sabedoria e unção. Pois, e sabe por que Jesus precisava resgatar essa autoridade divina na terra? Que vai, lógico, se cumprir na cruz. Mas, por que ele precisava resgatar? Porque o ministério de Yeshua deveria ser multiplicado debaixo dessa autoridade. Sério, pastor, onde está isso na Bíblia? Mateus 28, 18 a 20, que diz, Jesus diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os batizando-os, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final dos tempos, até o estabelecer de todas as coisas. Tem muita coisa para a gente aprender
com essa reforma. Tem muita coisa que vai nos reformar, nos transformar, nos impactar. Então, queridos, vamos dar esses passos. Vamos avançar, vamos juntos. Vamos fluir, vamos correr, vamos voar nesse propósito. Conto com você, conte comigo, vamos discutir. Vamos sentar, vamos fazer imersões. Vamos fazer debates, vamos fazer concílios. Vamos ouvir uns aos outros. Essa reforma não é do Carlos Henrique. Essa reforma é de Jesus, está na Bíblia. Se Deus está nos dando isso agora, nesse tempo, é porque Ele crê que isso precisa ser difundido, passado para frente, compartilhado. E eu acredito que se você está aqui ouvindo isso, é porque tem algo no teu coração que arde. É porque tem algo no teu coração que queima. Deixa queimar. Deixa queimar. Tem um louvor que diz aí, deixa queimar. Tem um louvor que diz aí, ainda tem o leia, queima. Deixa queimar. Em nome de Jesus. Amém? Nós encerramos assim, nessas duas primeiras aulas, as bases, né? Só os tópicos, na verdade. E a próxima aula, a terceira aula, que vai estar aqui na plataforma também, queridos, nós vamos falar, presta atenção, aonde Deus confirma essa autoridade de Jesus, estando Ele ainda na terra. Porque primeiro foi confirmado, presta atenção que interessante, pelos que ouviram, falaram, meu Deus, Ele fala como que tem autoridade. Mas depois Deus vem e confirma essa autoridade com Jesus ainda na terra. Já vai imaginando o que vai ser a próxima aula. Você precisa estar comigo. Você precisa perseverar nisso. Amém? Encerramos assim as bases da reforma de Yeshua, a síntese das bases, e vamos estudar mais para frente, porque ainda tem muita coisa que tem que entrar nesse meio termo, até a gente aprofundar em cada uma. Nós vamos compartilhar muitas dessas coisas. Eu queria acrescentar essa aula um bônus para você. Isso é um bônus que eu quero te dar agora. Muitos têm falado assim, pastor, ainda estou com dificuldade, mesmo com a jornada bíblica, de conseguir estudar a Bíblia, conectar os versículos e me aprofundar mais. Como é que o Senhor faz? Então, diante dessas perguntas, eu vou compartilhar aqui como um bônus no final agora dessa aula. Eu vou compartilhar com você aqui agora como eu estudo. Qual a sequência que eu uso para estudar a Bíblia de forma bem rápida aqui. Ok? Vamos lá. Chaves de estudo bíblico, tá certo? Que eu mesmo uso, o método que eu uso para estudar. Primeiro ponto, anota aí. 1. Esgotamento pessoal em conexão de versículos. Queridos, eu não procuro na internet ou qualquer outro estudo sem primeiro esgotar a Bíblia. Sem primeiro ver os versículos se conectando. Procurar versículos que entrem um no outro. Eu não vou para a internet, eu não vou em rodapé de Bíblia, eu não vou em comentários de teólogos, nada. Antes de eu esgotar eu por mim mesmo, entre aspas, porque é na direção do Espírito, lógico, e eu não estou entrando nem naquela parte, ora primeiro. Isso aí eu já sei que antes de estudar a Bíblia tem que orar. Eu já estou falando na parte do método de estudo. Eu vou para os versículos. Eu vejo se esse versículo conecta com o outro. Se tem outro versículo que possa respaldar esse, segundo o tema que eu estou estudando. Então, primeiro, esgotamento pessoal em conexão de versículos. Não procure na internet, não sai procurando o que outros falaram a respeito disso. Escute você, da Bíblia, o que ela fala a respeito desse assunto. Amém? Sabe por quê? Tem mistérios que serão revelados ao seu entendimento, para que você compartilhe da parte de Deus. Eu tenho uma experiência que uma vez eu estava no hospital com o meu líder, o apóstolo Fábio, e um outro discípulo, e ele comentou com esse discípulo algo que me deixou muito feliz. Ele disse assim, o pastor Carlos Henrique, ele anda na revelação que Deus dá a ele. Olha que tremendo isso. E ainda ele completou, ele falou, ele não despreza nenhuma palavra. Todo ano nós recebemos, por exemplo, a palavra do ano, que vem de Jerusalém, que vem do apóstolo René, que vem do apóstolo Fábio, para a gente trabalhar, reter aquela confissão. Mas mesmo assim, para aqueles que caminham comigo, na geração, e agora aqui na igreja Oxadá de Americana, eu busco também uma palavra específica.
Então, queridos, tem revelações que Deus vai trazer ao nosso entendimento para que a gente compartilhe com outros. Amém? Nesse momento, você quer usar uma Bíblia, eu sugiro que você use uma Bíblia de referência, que é aquela Bíblia que cruza versículos. Ok? Aqui eu gosto de usar, que eu tenho aqui que me ajuda mais, é essa aqui, ó. É que não tem mais capa, tá? Sumiu. É a Bíblia Thompson. Ela é uma Bíblia que aqui no meio, ó, versículos vão de referência. Então aqui tem um versículo, aqui aparece outro que pode, dentro da Bíblia, ser conectado a ele. Então isso ajuda muito. Nessa primeira etapa, você pode usar uma Bíblia de referência. Na minha opinião, não use Bíblia de estudo ainda. Primeiro. Segundo ponto, busque o hebraico e o grego. Ah, pastor, mas eu não sei falar nem hebraico nem grego, eu também não. Mas eu busco achar as palavras, algumas, nem todas, no hebraico grego. As línguas originais têm sempre muito a acrescentar. Amém? Existe um dicionário bíblico chamado Strong, que é muito bom para te dar traduções, transliterações das palavras, isso aumenta o entendimento. Quando a gente tem a língua original, isso acrescenta e muito. Então, primeiro, esgota os versículos. Segundo, hebraico e grego. Terceiro, busca aí os historiadores. Por quê? Porque eles vão te dar o pano de fundo, o contexto histórico, geográfico, político, social, que muitas vezes interfere naquilo que está escrito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Flávio Joséfo, que escreveu o livro dos Hebreus, a história dos Hebreus. Ele tem outros escritos, outros livros também. Ele é um historiador do século I, que nasceu em Jerusalém. Tremendo, tem muita coisa que amplia, aí procura. Eu tenho um livro aqui, que a Rosângela também gosta de usar bastante, chama Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos. Fala de história, história é importante. Tem muita coisa na história que nos ajuda. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, consulte os teólogos e os filósofos do primeiro século, que seriam os pais da igreja. Alguns, por exemplo, vou citar alguns aqui: Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria. Pastor, nunca ouvi falar nenhum desses. Pois é, esses homens, alguns desses, foram discípulos direto dos 12 de Jesus. Por exemplo, Inácio de Antioquia foi discípulo do apóstolo João. Você acha que esses caras não receberam da fonte, não beberam da fonte? Eles têm muitos comentários interessantes. Você acha na internet, você acha em livros, em compêndios, vale muito a pena. Esse é o quarto ponto da sequência do estudo bíblico. Ah, todas as vezes eu vou usar todos esses pontos? Não. Mas se você quer seguir uma linha, siga essa. Ok? Minha opinião. Quinto, consulte os reformadores. Amém? Quem são os reformadores? Como eu falei, João Calvino, a reforma protestante, né? Oh meu Deus, fugiu os nomes dos outros. Zwinglio e os outros. Bom, eu já dei uma imersão inteira sobre os reformadores. Então consulte os reformadores, busque os reformadores, ok? Eles têm muito também a acrescentar, tem muitos escritos deles, tem muitos debates deles, que também acrescenta bastante. Esse é o quinto ponto. E por último, consultas em comentários gerais. Aí entra, no sexto ponto entra, Bíblias de estudos, Bíblias anotadas, estudos teológicos, teólogos espetaculares, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Spurgeon, Billy Graham, entre tantos outros, líderes e mentores teus da atualidade, livros cristãos com qualidade. Pode, nesse ponto também, comentários de rabinos judeus. Existe um rabi considerado o maior mestre judeu, que é Salomão, o nome dele, né? Shlomo ben Yatza, Salomão, filho de Yatza. Ele é considerado, tem também muitos comentários judaicos extremamente interessantes para você entender o Antigo Testamento, a Torá. Amém? E aí também vídeos no YouTube, com indicação de fonte.
ok? Sem indicação de fonte, eu também não indico. Eu não assisto. Já assisti sem indicação de fonte e me decepcionei. E depois ainda fiquei questionando, pensando, será o que é? Não. Você conhece quem está falando? Por exemplo, tem a história do cristianismo na escola do discípulo. Foi uma pessoa que me indicou, falou, pastor, assisti, uma pessoa criteriosa. Assisti, gostei, é resumido, é muito bom. Eu fui lá e assisti, excelente, muito bom. Teve uma indicação. Mas também já tentei sem indicação. Preciso falar tal assunto, comecei a procurar. E cada vídeo falava do mesmo assunto de uma forma completamente diferente. E alguns, biblicamente equivocados, porque eu tenho um pouquinho de conhecimento da Bíblia, eu percebi o equívoco do que eles estavam ensinando. Agora imagina um neonato. Imagina alguém que está começando a desenvolver estudo. Corre um perigo muito grande. Amém? Essa é a forma como eu busco estudar. Nem sempre uso todos a caminhada, né? Eu uso todos os tópicos, não é toda vez que eu olho o hebraico, não é toda vez que eu olho o grego, não é toda vez que eu olho o Calvino, não é toda vez que eu olho o Lutero, não é toda vez que eu vou em Bíblia de estudo, mas todas as vezes eu conecto versículos. Esgotar a Bíblia é a primeira coisa e é a única que está em todos. E depois alguns vão acrescentando. Amém? Esse foi um bônus dessa aula que eu queria dar para você. Muitas pessoas pediram e eu estou compartilhando. Próxima aula, de onde vem a autoridade de Yeshua. Espero você lá. Deus te abençoe. Beijo no coração. Mergulhe na palavra. Deixa ela transformar a sua vida e te tornar um influenciador nessa geração. Beijo no coração. Deus te abençoe. Está governando sobre tudo.